Glória a Deus por isso. É uma alegria, primeiramente, cumprimentar e agradecer o pastor, pelo convite. É muito bom receber esse convite do pastor e também poder retornar a esta casa. Não sei se é a segunda ou a terceira vez, mas tem mais de uma vez, né? Com certeza. Eu agradeço a Deus. Eu vim na época do pastor Tiago, vim também da época do pastor Israel e da Thaís. E estamos agora aqui no período do pastor também Daniel. A nossa gratidão, nosso abraço também, o nosso acolhimento da Igreja Metodista em Vila Conde, uma comunidade também que tem aí, é só um pouquinho mais velha do que esta casa. Essa casa está celebrando 71, é isso? Bodas de zinco. Nós vamos celebrar 75 anos, então estamos ali, não é? A nossa igreja, ela é filha do Ipiranga. Essa aqui é filha de quem, pastor? Da Luz. É bom andar na luz, né? Bom, nós estamos no Ipiranga, o grito aconteceu lá da Independência e essa daqui na Luz. Então nós estamos bem assessorados. Eu assim cumprimento a todos na graça e nessa paz tão maravilhosa, tão terna que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos cada vez mais entendido, né, que tudo é pela graça do Senhor, é fruto da sua bondade e graça para com cada um de nós. Eu te convido então a abrir a palavra do Senhor no texto, na epístola de Tiago, e vamos refletir um pouquinho no capítulo 3 de Tiago. Eu farei a leitura dos versículos 13 ao 18, apenas desse pequeno trecho chamado perícope, nome bonito, né? Para um domingo de Ramos. Todos acharam? Acompanhemos. Quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu dom, pelo seu bom procedimento, as suas obras em mansidão de sabedoria. Se porém tendes em vosso coração amarga, inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa é a sabedoria que vem do alto, mas essa não é a sabedoria que vem do alto, mas terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. A sabedoria que vem do alto, porém, ela é antes de tudo pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Essa é a palavra para mim, para você nessa noite, como povo de Deus. Essa palavra, antes de vir falar ao coração de vocês, já falou primeiramente ao meu coração. Ela já ministrou ao meu coração. Nada que eu for falar aqui não tenha passado por mim antes, não tenha mexido comigo antes. Então nós estamos como comunidade, em festa, povo de Deus, e vamos entender um pouquinho sobre o que é tão caro para nós, algo chamado sabedoria, ou a falta da mesma, ou o mau uso daquilo que temos por entendimento, conhecimento, sabedoria. Mas se for só humana, amado, é só isso. Ela pode cair nesse viés de ser uma sabedoria terrena, animal e diabólica. E não é isso que o Senhor deseja para nós, e não é isso que o Senhor vai desejar a nós. Muito pelo contrário, Ele tem para mim, para você, uma sabedoria que vem do alto dos céus. E porque vem dos céus, vem dele para nós, combatendo aquilo que é terreno, aquilo que é humano, aquilo que é apenas, talvez, sentimental, apenas nosso, serve apenas talvez para os nossos próprios deleites momentâneos,
passageiro, algo que é apenas humano. E Deus, o pastor já mencionou que nós não somos desse mundo, né? Nós não somos daqui, somos passageiros, estamos aqui de passagem. Vamos entender um pouquinho esse texto. Esse texto, tudo aponta que este Tiago, nós temos no Novo Testamento 5 Tiagos, mas esse Tiago é irmão de Jesus. Tudo aponta que esse texto é um texto produzido, a autoria desse texto é de Tiago, irmão de Jesus. Tiago, então, ele volta a falar sobre a sabedoria. Ele traça diferenças entre sabedoria terrena e sabedoria celeste. Entre a sabedoria que vem do alto e a sabedoria que vem, não é, de baixo, ou humana. Sabedoria, ela é a arte, não é, sabedoria é a arte de viver a vida na perspectiva da palavra de Deus. Biblicamente, é isso que nós precisamos guardar no nosso coração. O que é sabedoria? Se alguém nos perguntar, né, a definição ou entendimento dessa palavra, sabedoria para nós é a arte de viver, ou é viver na perspectiva da palavra de Deus ou do reino de Deus. O que fugir disso está fora dessa perspectiva, está fora desse entendimento de Deus para nós. Nós não podemos ter qualquer tipo de sabedoria, e aí nós vamos entender essa diferença do que é sabedoria e o que é inteligência. Nós certamente admiramos muitas pessoas porque elas são extremamente certamente já chamou a atenção, chama a nossa atenção a pessoa com autoconhecimento, fala assim, nossa, como ela é inteligente. Só que o seu proceder, ele não é coerente com essa sabedoria, com esse entendimento, com essa sabedoria humana, a terrena, vamos dizer assim, humana apenas. Ela não é condizente, os seus atos, o seu proceder. No dia a dia não é admirável. Nós vamos ver que essa sabedoria, o qual o Senhor vem nos apresentar, ela gera um encantamento. Não sei se nós podemos usar essa palavra, né? Mas ela gera uma admiração, você olhar para a pessoa e você ficar encantada, você tem prazer de estar com ela e ouvi-la, porque daquilo que ela fala, você chega à conclusão que isso não pode ser humano, tem alguma coisa diferente nisso, o jeito que fala, as palavras, ou a maneira que isso nos toca, você percebe que isso não é apenas um conhecimento humano, é muito mais do que isso. Penetra no mais profundo do nosso ser, cala a nossa alma de um jeito, talvez aquieta a nossa inquietude, a nossa alma aflita, talvez por hora angustiada, desesperada, e basta conversar, ou ouvir, ou ter uma palavra que sai da boca dessa pessoa, isso traz um alento ou um acalento para a nossa alma. Eu diria que nesses dias, e o pastor falou sobre Oséias, né? E esse texto vem, eu fiquei até depois que o pastor leu Oséias, eu fiquei mais calmo aqui, eu fiquei mais tranquilo, né? Eu vi que havia alguma sabedoria nesse negócio, né? O que eu ia fazer aqui e pregar. Por que trazer esta palavra para esse tempo de festa? Para esse tempo tão significativo de aniversário da igreja, onde nós celebramos as conquistas. Certamente, amados, homens e mulheres que começaram esse trabalho há 71 anos atrás, precisaram muito mais do que inteligência, precisaram de sábias decisões, saber decidir. Nós podemos decidir e decidir muito mal, sim ou não? E está cada vez mais difícil e buscamos ajuda para decidir, tomar a melhor decisão. Em momentos de crise, tomar a melhor decisão, fazer a melhor escolha. E às vezes a melhor escolha, ela gera dor. A melhor escolha vai desagradar a nós e talvez o outro. A melhor decisão, a decisão sábia, talvez vai gerar conflito em algum momento. Vai gerar talvez dúvida. Mas necessário é cumprir a vontade de Deus dentro da sua perspectiva, dentro do seu conhecimento.
Não significa ter conhecimento intelectual a sabedoria do Senhor. A gente com muito conhecimento, mas vive, cometendo tolices. A sabedoria é viver no centro da vontade de Deus, é tomar as decisões corretas. A sabedoria é encarnar Cristo em nosso viver diário. Cristo é a nossa fonte de sabedoria. 1 Coríntios 1:30 vai falar sobre isso. Ele é a nossa fonte de sabedoria. Ele é o nosso exemplo, é o nosso modelo. É para onde nós devemos olhar quando nós chegamos num ponto que paramos e não sabemos se a gente segue ou se a gente retrocede. E é para Cristo que nós devemos sempre nos movimentar, porque Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte dessa sabedoria, Ele é a fonte de todo saber, é a fonte para acalmar quem nós somos, ou para lembrar quem nós somos, para lembrar também quem nós não podemos ser, quem nós não devemos ser, porque tomamos uma decisão, fizemos uma escolha, escolhemos seguir a Cristo, escolhemos ser discípulos e discípulas dele. Portanto, temos uma responsabilidade, um desafio de representá-lo. E como representante, precisamos conhecê-lo, precisamos saber quem ele é e o que agrada, e o que vai ser aprovado por ele. Em Tiago 3,13 lemos uma pergunta: quem entre vós é sábio e tem conhecimento? Essa é uma pergunta para mim e para você nessa noite. Nós já chegamos a este patamar? Estamos caminhando para isto? Nos tornarmos sábios? Porque o mundo precisa, amado, de mim e de você, com um mínimo de sabedoria, o mínimo. Se a gente conseguir ser mais do que isso, melhor ainda. Vamos ajudar a pessoa a sair, talvez, desse buraco que a gente é capaz de entrar todos os dias, das decisões equivocadas, das nossas precipitações. Nos precipitamos, tomamos decisões equivocadas. Talvez os maiores problemas que o Ministério de Família terá é orientar, porque o marido fala o que não deve falar, a mulher responde sem pensar, os filhos as mesmas coisas, na igreja também não é diferente, no trabalho não é diferente. Ou se não somos nós que saímos do eixo e do prumo, alguém sai, deixa o nosso dia pesado, deixa talvez a nossa semana, o ambiente estressado. Talvez alguns de nós está indo para um ambiente de trabalho que não gostaria de ir mais, que só em pensar em ter que dormir, porque vai acordar no dia seguinte, já começa a dar batedeira, já começa a dar palpitação, uma ansiedade, porque eu não quero ir para aquele ambiente. As pessoas são carregadas, elas são pesadas, elas me desafiam. E o que fazer? Mais uma vez, nos encontramos nesta pergunta: o que fazer de maneira sábia? Como proceder? A resposta vem na sequência: mostre suas obras pelo seu bom procedimento, em humildade e sabedoria. Observa-se que ser sábio significa ter um bom procedimento. É isso que eu e você precisamos ter nesses dias, um bom procedimento. Se eu pudesse terminar agora, nesse exato momento, é só isso que eu diria. Eu e você temos o desafio e a missão de sairmos deste lugar para mais uma semana, observando se o nosso procedimento ele é condizente com o que nós cantamos nessa noite. Se nós procedemos com coerência com o evangelho que nós lemos. Porque em coerência nós encontramos na entrada de Jesus em Jerusalém. Por um primeiro momento, na euforia, hosana, salva-nos. Mas no dia seguinte, amado, crucifica-o. Entre Barrabás e Jesus, Barrabás nunca fez um cego ver. Barrabás nunca fez um coxo andar. Barrabás não curou a mulher do fluxo de sangue e foi absolvido, amados. Que coerência tem nisso? Alguém pode me dizer isso?
Tem justificativa? É procedente, se fosse aqui uma linguagem jurídica? Isso procede nos autos? Fala para mim se isso tem justificativa. Não tem justificativa. Mas a sabedoria que o Senhor e que o Tiago quer nos ensinar nessa noite, ela precisa passar por este crivo de um bom procedimento. Uma palavra, e aqui no sentido grego, não é? No sentido grego dessa palavra, do bom, do proceder de maneira digna e justa, é bonito de olhar, excelente em sua natureza. O sábio é aquele que tem um conhecimento admirável. As pessoas precisam olhar para nós e nos admirar por alguma coisa. Não é pela nossa beleza, mas é pelo nosso proceder, pelo nosso gesto de misericórdia. Talvez seja isso. Talvez pelo gesto de compaixão. Quando nós pensamos em Jesus, Ele nos chama a atenção de alguma... Gente, não havia beleza, Jesus era feio. A Bíblia está dizendo que Jesus não havia beleza nenhuma. Vocês já leram isso na Bíblia também? Pensei que fosse só lá. É isso, né, pastor? Então, é a mesma Bíblia que tem lá em Vila Conde. Diz que não havia, se tem uma coisa que não havia em Jesus, era beleza nenhuma. A beleza de Jesus, ela não era externa. Ela estava embutida. Ela estava no seu proceder, desde a hora que ele levantava até a hora que ele deitava. Estava no seu gesto de repartir, de dividir e de compartilhar. O que ele recebeu não ficou nele, não parou nele. Por isso que hoje nós estamos aqui comemorando mais uma vez o Domingo de Ramos. Porque não parou nele, não cessou na sua dor, não cessou apenas no seu sofrimento, porque ele foi até o fim. O procedimento de Jesus, amado, quando nós celebrarmos essa Páscoa e mais esse ano, é da gente se ajoelhar e dizer obrigado, Senhor. Que procedimento o Senhor teve em um momento tão difícil? Você já viu alguém morrer tão dignamente como Jesus morreu? Até para morrer, Jesus morreu de maneira digna, bonita, admirável. Ele olha para baixo, de cima ele olha os seus algozes, olha para aqueles que disseram que estariam com ele até o fim. Comeram na mesa, partiram do pão, viram milagres, caminharam pelas terras, por caminhos empoeirados, por tantas lutas. Ele olha, ele tem sede, ele pede água, ele recebe o quê? Depois de tudo que ele passou, ele termina dizendo algo. Pai, é uma das palavras que vai ser usada, estou dando a deixa, é a primeira. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E uma das palavras também que será ensinada pelo nosso pastor é tetelestai. Está consumado. Que proceder digno do nosso hoje e nós louvarmos a Deus. Isso já seria suficiente para mim e para você. Continuar a nossa caminhada. Por que ser? Por que ser quem nós somos? Porque Jesus nos ensina e nos inspira todos os dias a fazer isso. Ele é o nosso exemplo. Exemplo no proceder, no julgar, no falar. Exemplo em ter que encarar as coisas mais difíceis, mais duras da vida. Jesus nos ensina tudo isso. A sabedoria se expressa em nossos relacionamentos pessoais, amados. Sabedoria, sábio, é aquele que se relaciona bem com as pessoas. É triste quando nós passamos e conhecendo pessoas, você ainda vê pessoas com o procedimento do velho homem e da velha mulher, maltratando as pessoas dentro do ambiente de cura, dentro do ambiente de bênção, dentro do ambiente de uma casa de reconciliação, pessoas sendo tão duras,
sendo duras, sendo amargas, sendo ácidas, sendo punitivas, apontando sempre o defeito, só vê problema. Amado, o nosso procedimento como homens e mulheres de Deus, isso não nos tira o direito de fazer uma crítica. Vocês estão entendendo? Isso não tira de nós o direito, a liberdade de não concordar. Eu posso não concordar com muitas coisas do pastor, mas no meu procedimento eu preciso respeitar. Há momentos para a gente lavar a roupa suja, há momentos para a gente apresentar as nossas queixas, mas há pessoas, amado, que elas não querem resolver os seus problemas, elas não querem resolver no secreto, porque elas não são capazes de orar em secreto, ter uma vida em secreto, elas põem tudo isso no público. Elas não têm coragem de chamar você num canto e conversar, chamar na segunda-feira e conversar, mas elas chegam em casa e põem no Facebook. Desconfia dessas pessoas. Se elas falarem que estão orando por você, elas não estão orando por você. Elas estão pesquisando a sua rede social. Eu tenho cada vez mais desconfiado de pessoas assim. Em Provérbios, uma das pilastras de uma vida sábia é o uso apropriado da língua. Amados, quantas pessoas têm se perdido por conta da língua? O povo linguarudo. Aqui tem gente linguaruda não, né? Não. Sabia que só tem lá na Zona Sul. Tinha aqui Elisa Maria, quando era pastor na Elisa Maria, também ali tem um bocado de gente linguaruda. Mas, amados, o início desse capítulo fala sobre a língua, sobre o cuidado do nosso falar. Isso tem a ver novamente com o nosso proceder. Toma cuidado. Usa a sua oratória, usa a sua sabedoria, usa a sua inteligência, usa o dom que Deus te deu para abençoar pessoas, para curar pessoas, para pregar, para colocar, amado, a palavra do Senhor em primeiro lugar, apresentar os planos, apresentar esta verdade. Que em tudo o Senhor nos ajude a nos comportar de maneira digna e sábia nesses dias. O texto vem falar sobre a questão do nosso proceder, não é? Tipos de sabedoria. A sabedoria que não vem do alto é uma sabedoria que ela foge, não é? Ela foge da cobertura de Deus. Ela está sempre pronta e apta a fazer aquilo que apenas é do nosso interesse. Ela vai apenas, né, de encontro à nossa vontade. A sabedoria que não vem do alto, ela alimenta a arrogância, a inveja amarga. Versículo 14. Olha que forte que é essa afirmação. Versículo 14 diz: porém, se tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Isso não tem nada a ver com procedimento digno de um homem e de uma mulher de Deus. E é o que nós devemos nos perguntar e avaliar se nós, como nós nos comportamos. Se lá no íntimo, no fórum mais íntimo da nossa vida, se nós somos invejosos. Se nós agimos de maneira facciosa, contenciosa, se nós não nos alegramos com as conquistas. Mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade. Já ouvi pessoas dizendo: naquela situação, o meu velho homem veio à tona. Amado, o velho homem tem que ficar para trás. E nesses dias eu diria que daqui para frente, amado, não tem mais para onde correr. Nós temos visto, como o pastor colocou, na verdade nós estamos isso é uma batalha, uma guerra sem volta.
As pessoas, elas estão cansadas, elas estão desanimadas, algumas delas estão desacreditadas. Elas estão sofrendo de baixa estima, mesmo estando dentro da igreja. Nós sofremos de um monte de transtornos. Eu diria que se bobear, se a gente fechar a porta e chamar um psicólogo para fazer laudo, nós vamos sair, todo mundo vai sair laudado daqui. Vai arrumar uma sigla para colocar na tua testa. Eu descobri que eu já tenho um monte. Eu já sou laudado também. E você vai descobrir que também certamente você tem um laudo. Alguém vai um dia te dar um laudo. Nós sofremos, isso é fruto desse desgaste que a humanidade vem enfrentando, desde a queda de Adão e Eva, da desobediência. Nós sabemos o que devemos fazer, mas por alguma razão não fazemos, ou por alguma razão demoramos em fazer, por alguma razão demoramos pedir socorro e ajuda, e quando nós nos damos conta, ou quando alguém bate no nosso ombro e lembra-se, olha, o negócio já foi longe demais. Você vai querer, você precisa de ajuda. E eu creio, amado, que toda a igreja metodista, nós temos muitos defeitos, certamente, mas nós temos muitas qualidades. Nós temos muita gente boa dentro desse aprisco. Certamente há muitos homens e mulheres tementes nessa igreja, que olhando para as nossas mazelas, olhando para as nossas dificuldades, já se colocaram à disposição para ajudar. E talvez eu e você sejamos ou uma dessa, ou um desse, que falou assim, está tudo bem, e vamos deixando a vida. E quando a gente se dá conta, o que acontece? Talvez já estamos num quadro muito distante, muito avançado, um problema talvez que temos que fazer uma força-tarefa enorme. E a pergunta é se nós vamos ter condições, fôlego, paciência, para ser corrigido, refazer, voltar ao caminho. Às vezes, como pastor, a gente orienta, toma cuidado com a mentira. Toma cuidado com a mentira, amado, porque uma mentira chama outra mentira, um abismo chama outro abismo. A vida financeira é assim. Tem hora que a nossa solução só é uma: ou você para ou você morre. Ou você rasga o cartão de crédito, você se dá conta que você é pobre e tem uma alma de rico, mas é pobre. Você gosta de coisa boa, mas é pobre. Você gosta de gastar, mas não tem dinheiro para gastar. Ou você vai começar, pede para um, pede para outro, pede para o vizinho, pede para o pai, pede para a mãe, pede para o irmão da igreja. E diz que vai pagar e não paga. Quando você não paga o pai e a mãe, ainda está bom. Está menos mal. O problema é quando você não paga o irmão da igreja. Aí o problema vai estourar aqui dentro. Aonde que isso cai? No mau procedimento. Nos faltou sabedoria. Talvez não tenha faltado boa orientação. Não nos tenha faltado boa instrução. Não nos tenha faltado insistência de alguém de poder se colocar junto para ajudar. Mas nós não aceitamos ajuda. E agora o preço talvez vai custar a sua vida com Deus, a sua vida na comunidade de fé, a sua autoestima, talvez a sua não aceitação dentro da próxima reunião de família. As pessoas elas vão começar a te excluir, porque você não tem palavra. Você não tem palavra. Muitos de nós, certamente, fomos ensinados pelos nossos avós ou pais que a nossa palavra deve ser sim, 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 não, não. Que o homem precisa honrar a palavra e um compromisso que assumiu. Essa nova geração não sabe o que é isso. E a culpa é nossa, em certa parte.
porque não instruímos, não orientamos, não falamos sobre essas verdades. O que é a segunda Páscoa, amados? Nós temos a primeira Páscoa que foi instituída, Deus institui, não é? E a dá a Moisés. A primeira Páscoa foi celebrada no deserto. A segunda Páscoa é essa que nós hoje, como comunidade cristã, celebramos, que é a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Páscoa é essa que inaugura a ceia do Senhor. Essa Páscoa onde Jesus é o Cordeiro e crucificado, morto e sepultado. Essa Páscoa Jesus manda celebrar, preparar a Páscoa. Ele come a Páscoa com os seus discípulos e ali ele institui a ceia que até hoje nós celebramos e devemos celebrar até que ele retorne. Ele pega o pão, dá graças, o parte e diz: isso é meu corpo que é dado, porque seria dado no dia seguinte. Esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que vos reunirdes e beberdes em memória de mim. E fazer isso até que eu volte. O que é a Páscoa? O que a Páscoa deve nos ensinar? E é nossa obrigação. A Páscoa, ela tem esse viés pedagógico que é: reúne-se a família desde o início e conta-se essa história. Conta-se a história da libertação. Estávamos presos por 400 anos, escravos, sendo oprimidos pelo faraó. A gente senta, conta essa história, e essa história vai passando oralmente, de família a família, não é? De geração a geração, até chegar os nossos dias. O que nós devemos lembrar na Páscoa? Nós devemos lembrar toda essa história. Hoje pela manhã, eu falei sobre essa segunda Páscoa. Falei que símbolos da Páscoa, quem já foi aluno de escola dominical aqui, vamos ser um pouquinho saudosista, estou ficando velho, a gente fica assim, né? O que a gente aprendia que os nossos professores na escola dominical davam como símbolos da Páscoa? Como? A cruz vazia é um símbolo da Páscoa. O que mais? Vamos ver quem já foi aluno de escola dominical. As ervas amargas, mas aí é da primeira Páscoa. Na quinta-feira, lá na igreja, eu vou fazer a Páscoa judaica. Vou lembrar esses símbolos da Páscoa judaica, que é o pão sem fermento, não é? O pão da pressa. Não teve tempo de crescer esse pão, esse período cessar as pressas, é o pão sem fermento, as ervas amargas e outras coisas. Mas nós temos como símbolo da Páscoa, quem participou de escola dominical, a professora ensinava sobre a borboleta. Alguém aprendeu sobre nunca aprendeu sobre a borboleta? Meu Deus, a borboleta, o casulo, símbolo que ela morre, né? Ele entra naquele processo de morte e depois de alguns dias ela nasce uma linda borboleta. Nunca ouviram? E sobre o girassol, também nunca ouviram? Não? Onde que vocês andaram? Eles faltaram nesse dia. Não é possível não participar da escola dominical, né? Porque a gente trouxe isso como elemento pedagógico, porque a maioria, o mundo apresenta a Páscoa como o coelhinho E quando se fala do coelhinho da Páscoa, por que nós temos como símbolo na Páscoa o coelhinho da Páscoa? Porque o coelho representa fertilidade, fecundidade. Por que nós, você está vendo que é isso o sentido da Páscoa? Trazer à memória, literalmente, o que nos dá esperança para os próximos dias, para os próximos anos. Trazer essa mensagem, ela não pode morrer, porque é ela que sustenta a nossa vida. Ela é a mensagem que nos conduz desde o início. Essa mensagem da Páscoa apontou para Jesus, apontou para o Messias, ela aponta para Yeshua, que agora ele se torna o Cordeiro puro, sem defeito, o qual se entrega por amor de nós. E não está na cruz, não está pendurado, por isso que a cruz é vazia. Um outro símbolo da Páscoa é o chocolate, porque nos lembra que ele é amargo. O cacau é amargo, mas o chocolate ele traz essa doçura para nós.
Sai da escravidão e vem para a liberdade. Sai da fome e da miséria e vem para um ambiente de segurança, de comida. Amado, essa é a mensagem que eu e você precisamos contar para os nossos filhos. Essa é a mensagem que nós temos que lembrar como igreja. Por que nós estamos hoje cultuando o Senhor? Por que nós estamos aqui? Porque há sabedoria. Alguém sábio entre nós? Conte, senta, compartilha, anuncia esta boa notícia, essa boa verdade que é Cristo ressurreto. Amém? Mas a verdade, a sabedoria que não vem do alto, amado, ela é causadora de contenda, ela é invejosa, ela incita a mente, ardor, fervor de espírito, zelo, ardor em abraçar, perseguir, defender algo, zelo no interesse por uma pessoa ou coisa, fúria de indignação, zelo punitivo, rivalidade, invejoso, contenciosa e ciúme. Isso é a inveja, é o que ela. A inveja é o zelo no interesse por alguma coisa, é um zelo que produz fúria de indignação. O invejoso, ele fica bravo pelas conquistas dos outros, não consegue se alegrar com alguém que se alegra. Exemplo disso é Saul. Saul deixou seu coração se abrasar e a fúria tomar conta quando começaram a cantar que ele matou alguns números de soldado. Mas quando chegou no ouvido de Saul que Davi havia matado infinitamente mais, isso mexeu com o coração de Saul. E mexe com o nosso também, tá? Mexe também com o nosso. No nosso dia a dia nós temos que tomar muito cuidado para não ter a dita inveja santa ou uma inveja justificável. Observe a relação entre inveja e fúria. Saul ficou muito irritado. Saul olhava com inveja para Davi. Saul foi tomado pela sua raiva e tentou matar Davi. 1 Samuel 18, 10 a 11. Daí em diante, ele foi destruindo o seu reino e destruindo-se a si mesmo. A maior vítima da inveja é o invejoso. A maior vítima de quem não perdoa é você mesmo. A maior vítima de quem não quer ser curado somos nós mesmos. A maior vítima, amados, somos nós. Não crescemos, não amadurecemos, não fluímos, não deixamos Deus nos usar. Não somos usados na potencialidade que Deus nos chamou para isso. Não é pelo quanto eu posso, mas é o quanto Deus em mim pode me usar. Não é se eu tenho muito ou não. Amados, já falei para vocês sobre o projeto da África. Eu não tenho um tostão para investir na África. Mas nós levantamos agora, em menos de 20 dias, 10 mil reais para comprar milho. Eu pedi algum dinheiro para vocês? Esqueci de ligar para vocês. Esqueci, pastor. Pastor conhece, pastor Seraf estava lá. Levantamos 2 templos, tentando construir 4, mas já cobrimos. É um projeto que não tem uma placa de igreja, mas temos ali vidas e crianças. Quem tem compartilhado, assim como Marajó e tantos, Vale do Jequitinhonha. O nosso Brasil, amado, é tomado de injustiça. Nós estamos em São Paulo e achamos que está tudo bem. Não está tudo bem. Outro dia eu falando assim, há pessoas ainda analfabetas. Eu falo assim, não, pastor, eu vou te provar. Você quer saber? Tem uma aqui dentro da igreja. Ela está com a Bíblia, finge que está lendo a Bíblia, mas ela não sabe ler. E o Senhor nunca te revelou isso. Porque nos falta discernimento, nos falta dons espirituais, nos falta isso, nos falta instrumentalidade. É preciso olhar e ver à nossa volta quanto de pessoas estão passando dificuldades. Ela tem um apartamento, mas hoje talvez esteja com dificuldade de pagar o condomínio, talvez está pronto de ser leiloado, uma série de situações. As coisas estão mais próximas de nós. As pessoas falam assim, pastor, mas por que tem que ir para a África? Você não precisa ir para a África. Só me basta dar um dinheiro numa saca de milho.
Você não precisa lá na ilha de Marajó. Invista. Aqui nós temos o missionário André. Apoie esse trabalho. Ao sair daqui, fala desse trabalho. Ao sair daqui, não basta nós termos o conhecimento que existe toda essa miséria e uma necessidade. O que eu posso fazer a partir desta informação? Como que eu procedo de maneira que isso venha glorificar o meu Deus? Tendo dinheiro, o que eu faço com o meu recurso? Tendo condições, o que eu faço? Eu oro, eu me mobilizo, eu mobilizo as pessoas. A igreja de São Roque tem sido uma parceira num projeto que se chama Vestir com Amor. Vestimos mais de 60 crianças, meninas, com vestidinhos. Se você olha a questão da África, elas não têm, eu já falei isso aqui, eu acho que já algumas vezes. Não tem roupa, envelhece no corpo. Não tem sapato. É uma miséria. Me dói muito, eu tenho 4 filhos. Me dói muito ver aquelas crianças, amado, a roupa envelhecendo no corpo. Se nós formos para a nossa casa, nós vamos olhar o nosso guarda-roupa, tem inúmeras peças. Nós temos sapato, nós temos meia, meia curta, meia comprida, meia isso, meia aquilo, nós temos um monte de coisa. Eles não têm comida. Criança cuidando de criança, eu tenho o meu pequenininho agora que vai fazer 2 anos. Eu não consigo imaginar os meus filhos sozinhos, os 4, um cuidando do outro. E agora, vocês viram esse caso que aconteceu nos Estados Unidos? Uma mãe que saiu para viajar, saiu de férias, vocês viram esse caso? Essa louca, ela deixa essa criança de 10 meses cercada num cercadinho e vai para a praia, e vai viajar, volta depois de 10 dias, essa criança está morta, desidratada. Gente, quem tem filho, você consegue deixar o seu filho por um momento sozinho, gente? Eu falo assim, não é possível que o ser humano consegue ser tão ruim, tão perverso. Um filho que foi gerado no seu ventre. Não é que o filho não é dela, então por isso ela não está nem aí. Ela não queria. Aquele filho deixaram lá, é o filho dela, uma menina, uma criança, morreu por falta de água. Sentenciada à morte perpétua, à prisão perpétua, e o juiz falou, eu vou dar para você o que você negou à sua filha, que foi o direito da água. Eu louvo a Deus, amado, porque se tem uma coisa, os homens podem nos negar alguma coisa, mas Deus não nos nega o pão e não tem nos negado a água. Muito pelo contrário. Ele fez do seu filho o pão vivo que desceu do céu e se tornou a água viva para saciar a nossa sede. Que o nosso proceder seja, no mínimo, o mais parecido possível do nosso Mestre Jesus, que vem nos lembrar que a verdadeira religião é cuidar do órfão, da viúva, do pobre, do necessitado. Que a missão da igreja precisa cuidar de gente. Faça o bem, ajuda quem você puder, estenda a tua mão. Mas a palavra do Senhor vem dizer que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Você está podendo dar alguma coisa? Certamente podemos dar, porque temos recebido de Deus. Se o Senhor pedir a razão da sua fé e te pedir algo, não demore em responder favoravelmente. Quem lança o seu pão sobre as águas, no tempo oportuno, terá resposta e socorro. Eu acho que nós precisamos voltar a esse entendimento. Lança o teu pão. Não queira saber por quê, não queira saber quando, apenas faz o que o Senhor tem te ordenado. Seja sábio para esses dias. Eu vou terminar, pastor.
tanta coisa, e eu falo demais. Eu quero só lembrar uma das coisas que a sabedoria que não vem do alto, ela produz. Tiago vem dizer que ela é animal. É animal. A palavra animal traduz, ou significa não espiritual ou natural. Em Judas 19, o termo tem um sentido sensual. A vida animal, o instinto natural, o cristão não pode agir com base em seus sentidos, na base de fazer o que estiver no seu coração. Por quê? Toda vez que nós procedemos e agimos de maneira apenas seguindo os nossos sentimentos, nós não estamos sendo sábios. Faz o que está no teu coração. A Bíblia diz que toma cuidado com o teu, porque ele é enganoso. Toma cuidado. Mas se no teu coração você guarda a palavra do Senhor, o proceder de Deus, ele passa por esse crivo, aí você pode dar voz e vez. Mas toma cuidado com os sentimentos que abatem o teu coração muitas vezes. Toda vez que nós agimos pelos nossos sentimentos, principalmente sendo eles naturais, animais, nós vamos proceder de maneira não agradável e não aprovável por Deus. Haja pela palavra. Os nossos sentimentos têm que passar pelo crivo da palavra. A nossa justiça, que não é nossa, tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. A resposta que nós temos que dar para alguém, o nosso proceder com alguém, o nosso gesto de acolher ou de ter que corrigir ou exortar tem que ser. Não é o que você pensa, o que você acha, mas aquilo que a palavra diz para mim, para você. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é em primeiro lugar pura. Depois ela é pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Imparcial e sem hipocrisia. Essa é a sabedoria que o Senhor tem para mim e para você nessa noite. A sabedoria que vem do alto, ela é pura, livre de imoralidade, livre de motivações egoístas, pecaminosas. Deus pode usar pagãos, amados, imorais, né, para que os seus próprios propósitos sejam cumpridos. Nós temos um exemplo na Bíblia de um juiz iníquo. Deus usa aquele juiz. Na verdade, a insistência daquela mãe, buscando resposta, Deus responde pela insistência. Deus coloca tudo debaixo do seu jugo. Deus usa quem Ele quer, amado, a hora que Ele quiser. Se necessário for para nos chamar a atenção, usou uma mula na história do povo de Deus, não usou? Quando nós não falamos, Deus usa, as pedras clamam. Nós precisamos entender isso. A sabedoria que vem do alto, ela é pacífica, isto é, não significa encobrir o pecado. A paz não limita, não limita contra a santidade. Se tenho uma vida santa e se sou puro de fato, Deus usará a minha vida para transformar meu irmão. Pura, santa. A sabedoria que vem do alto, ela é moderada, amados. Significa ser bondoso e pronto para submeter ou não fazer exigências muito rigorosas. Essa sabedoria é diferente da postura, de uma postura religiosa. A sabedoria, amado, que vem do alto, ela é tratável. O termo utilizado aqui é facilmente persuadido. O sábio está aberto para ser persuadido pela verdade. Amado, o tolo não escuta. A pessoa que se julga ser sábia demais, ela não escuta ninguém. Ela é teimosa. Ela é soberba. Alguém já teve que lidar com gente soberba? Não adianta, gente, você falar assim, vai se quebrar inteiro. E se quebra porque não escuta ninguém. Mas o sábio ouve, sabendo, ele faz como se ele nada soubesse. Ele para, ele te escuta com admiração, amado. Depois você descobre que ele sabia tudo aquilo que você estava falando para ele. Você fica assim, não é possível que esse cara me deixou falar tudo isso, não é? Sabendo de tudo isso. Esse é o sábio, mas o tolo não escuta. A sabedoria que vem do alto, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos. Misericórdia é o amor aprovado por ações, Tiago 2, de 8 a 13.
é um interesse pelas pessoas. A misericórdia, ela produz bons frutos, assim como a fé verdadeira produz boas obras. Não existe fé sem boas obras, não existe, amado. É um conjunto, é uma exigência, é integral a nossa vida. Não adianta a gente se empenhar para financeiramente ter uma vida estável e emocionalmente totalmente frágil, doente. Não adianta nós trabalharmos para termos talvez uma vida, um ministério na igreja admirável por todos, mas em casa seu casamento está indo para o buraco. Aqui na igreja a gente chega cedo em casa, você não tem paciência. Em casa você não é companheiro da sua esposa. Em casa você não é meio de tirar um lixo. Em casa você não cuida dos seus filhos, não ajuda a sua esposa, ou vice-versa. Um desgaste enorme. Aí as pessoas falam assim, mas lá fora, não é? Lá fora, se você conhece o Alexandre de lá fora, você tem que conhecer o Alexandre que é aqui dentro de casa. Você conhece o Alexandre que trabalha lá fora. Você não conhece o Alexandre, marido. Incoerência, falta de coerência. E se tem uma coisa que isso desagrada a Deus, é a nossa incoerência. A sabedoria que vem do alto, ela é imparcial. Isso significa, não é? No sentido de não demonstrar preconceitos, como por exemplo, preconceitos demonstrados, acepção de pessoas. Imparcialidade. Amamos pobres ou ricos. Pregamos para pobre e para rico, para branco, para negro. Nós não devemos, estamos aí, não é? Com o tema de não sermos racistas, de tratarmos a todos com respeito. Ouvirmos as pessoas, mas se ela, porque o dono, ele é o diretor da Sadia, se for o dono da quitanda, você não escuta. A sabedoria, amado, não faz acepção de pessoas. A sabedoria do alto não faz. Jesus inclinou os seus ouvidos, está inclinado os seus ouvidos para todos, pronto a me ajudar e te ajudar, pronto a nos socorrer. Jesus vem mostrar isso. Jesus traz uma nova aliança, um novo modelo de ser família e corpo de Cristo. Não tem mais diferença entre grego, judeu, branco, preto. Não existe mais essa diferença. Todos são iguais e têm livre acesso, e têm acesso ao mesmo caminho que é Cristo. Todos aqueles que confessar a Ele como Senhor e Salvador da sua vida serão salvos. O céu será habitado por todos, de forma indistinta. Alto, baixo, gordo, magro, careca, cabeludo, bonito e feio. Glória a Deus por isso. Senão não estaria lá também. Finalmente, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. Uma boa tradução é apresentada pela James. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Em Tiago, justiça é a conduta correta que agrada a Deus. Justiça tem a ver com conduta correta, justa e verdadeira. Amém, amados? Ou seja, se somos pacificadores, conforme Mateus 5,9, colhemos um caráter aprovado diante de Deus, também contribuiremos para que o outro tenha um caráter que agrada a Deus, pois espalhamos a paz na vida do outro, estamos contribuindo para que o outro seja amável e pacífico, e assim venha a ter, em sua vida um caráter de Cristo. E eu te pergunto agora, qual tipo de sabedoria você tem buscado? Diante da sabedoria de Deus e da sabedoria terrena, diabólica e animal. Que sabedoria nós vamos percorrer, para buscar? A sabedoria que vem do alto ou aquela, que não vem do alto? A sabedoria que não vem do alto, ela é terrena, animal e demoníaca. Ela busca os seus próprios interesses e coloca o eu no centro de tudo. A sabedoria que vem do alto é aquela promovida pelo Espírito Santo.
e nos torna santos e amáveis, irrepreensíveis como os obreiros que, quando o Senhor encontrar, eu e você precisamos ouvir da voz do Senhor, não é? Este é um obreiro e uma obreira, um filho e uma filha que não tem do que se vergonhar, em nome do Senhor Jesus, porque recebeu vida, teve poder, o qual eu concedi para fazer as boas obras, e o fez. Com limitações, mas fez. Com dificuldades, percorreu. E como o apóstolo disse, eu posso encerrar a carreira fazendo o quê? Completa a carreira, guardei a fé. Como é que é o negócio? Combati o bom. Não consegui ouvir. Combati o bom combate, guardei a fé. Está esquisito. Vamos de novo, será que sai? Como é que é, pastor? Alguém pode ajudar? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém? Que eu e você possamos, no final de tudo, dizer: Senhor, eu cheguei. Não importa como eu cheguei, se chegou cansado, se chegou, com olheira, mas eu cheguei, completei essa jornada. Eu busquei em toda a minha jornada, eu estarei junto. E se você puder dar a mão para alguém, dê a mão, vamos juntos nessa jornada, nessa empreitada juntos, amados. A igreja é esse suporte, um orando para o outro, fortalecendo, que não falte para esta igreja, nos próximos 71 anos, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus para tomar as melhores decisões, a sabedoria de Deus para dizer não ao pecado, sim à vida, a sabedoria do alto, amado, a sabedoria de Deus para promover o seu reino, tendo como alvo, objetivo e meta ganhar o maior número de pessoas para Cristo, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Nos coloquemos em pé. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite, Senhor, sermos ministrados pela Tua palavra. Ó Deus, por sermos orientados a respeito, Senhor, de termos uma sabedoria que não seja, Senhor, ó Deus, humana, que não seja terrena, que não seja animal e demoníaca, mas sermos, ó Deus, condutores dessa sabedoria que vem do alto dos céus. Ó Deus, uma sabedoria que gera vida, gera, Senhor, ó Deus, ó Pai, alegria nos nossos corações, gera, Senhor, ó Deus, pureza e verdade, retidão e justiça, porque assim é o Teu reino, Senhor, um reino de paz, de justiça e de verdade. Que a Tua boa mão e a Tua presença, o Teu poder em nós, a Tua palavra, a Tua sustentação nos guarde nos dias bons e nos dias maus. Nos guarde desde o momento que deitamos até o momento que levantamos, Senhor. Que a nossa vida tenha um proceder digno, Senhor, ó Deus, de reconhecimento e da Tua atenção. Que o nosso proceder seja, Senhor, um elemento atrativo para que outras vidas queiram, ó Deus, conhecer o Deus que nós servimos e buscamos, ó Deus, todos os domingos, ó Deus, em nossas igrejas. Que o nosso proceder ele seja justo e admirável, Senhor, porque, ó Deus, ó Pai, não tendo força, ó Deus, ó Pai, adquirimos, ó Deus, na Tua presença, não tendo a sabedoria, buscamos, ó Deus, pedimos a Ti, Pai, ó Deus, segundo a Tua orientação, se alguma coisa nos falta, peçamos a Ti, o Senhor, ó Deus, nos concederá e nos dará, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu quero, ó Deus, ó Pai, abençoar essa igreja, abençoar o pastor Daniel e toda a sua equipe, Senhor, toda a sua liderança, todo o corpo dessa igreja, Senhor, com toda sorte de bênção, Senhor, ó Deus, nas regiões celestiais, ó Deus, concedendo, Senhor, ó Deus, nesses dias que temos pela frente, Senhor, atitudes, ó Deus, condizentes à Tua sabedoria, no proceder, nas escolhas da programação, de tudo que for feito, Pai, no investimento, no sim, no não, ó Deus, passe pelo crivo do proceder de uma sabedoria que vem dos céus, aprovada por Ti, Senhor, porque sabemos que assim for, ó Pai, teremos a Tua aprovação, teremos a Tua sustentação, teremos o Teu sim, Senhor, ó Deus, diante das nossas necessidades e das nossas súplicas. Que a Tua bênção, Deus, permaneça conosco, Pai, de uma maneira sobrenatural, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém.